Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindo a mais um seminário online do programa de pós-graduação em Física. Nosso convidado hoje é o doutor Alexandre Cavalheiro Dias. O Alexandre, ele possui doutorado pela Universidade de Brasília e tem experiência na área de física da matéria condensada, atuando principalmente nos temas que estão relacionados com estrutura eletrônica de materiais, usando métodos de cálculos de primeiros princípios, e atualmente ele é pós-doc num grupo muito forte de São Carlos, junto com o professor Juarez, onde vem desenvolvendo trabalhos interessantes, no grupo do professor Juarez lá em São Carlos. Alexandre, obrigado por aceitar o convite assim tão em cima da hora. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Espero que em um futuro próximo você possa fazer uma visita para a gente e a gente possa colaborar e a gente possa também aproveitar um pouco desse conhecimento vasto aí que você tem em materiais bidimensionais e também com as técnicas de cálculo de estrutura eletrônica. Obrigado, eu passo a palavra para você. Eu queria agradecer o convite do professor Teldo aqui para o seminário. É sempre bom a gente ter a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E a proposta do seminário de hoje é uma proposta simples. Basicamente, a gente vai falar sobre métodos semi-empíricos que a gente pode usar para o cálculo de exons em materiais bidimensionais. O nosso foco aqui é o método de tidy binding. Então, ele se torna uma alternativa para cálculo de estrutura eletrônica, já que um cálculo DFT, muitas vezes, ele é proibitivo, ainda mais quando o seu grupo tem uma quantidade reduzida de recursos computacionais. Primeiro que eu queria só apresentar aqui um pouco, essa primeira foto à esquerda aqui é a Universidade de São Carlos, a USP de São Carlos, O grupo que o professor Juarez ele se localiza no Instituto de Química da universidade. E a foto abaixo aqui é do grupo, aqui é um grupo bem grande, hoje em dia tem 7 pós-docs no grupo, Então é bastante gente. Tem um bom número de alunos de mestrado e doutorado, de cabeça eu não lembro quantos, e tem um bom número de alunos de iniciação científica. O interessante do grupo é que o carro-chefe do grupo é cálculos com o DFT, cálculos ab initio, e também tem linhas de pesquisa focadas com dinâmica molecular e machine learning. Outra coisa que é interessante também é que o grupo ele tem o hábito de receber alunos de outros grupos, caso o aluno queira passar um estágio aqui, tudo tem que ser, claro, acordado com o professor Juarez, mas é uma boa oportunidade para alguns alunos poderem aprofundar um pouco o estudo no método ab initio, no DFT, no caso. Então, primeiramente, só fazer aqui um conceito de materiais bidimensionais. Então, por que são materiais bidimensionais? São basicamente materiais que têm espessura de poucos átomos. E, basicamente, após a descoberta do grafeno, que a gente meio que percebeu que esses materiais são possíveis de ser sintetizados. Até antes do grafeno, a coisa era um pouco obscura ainda. Então, basicamente, isso é um dos motivos dos caras do grafeno terem ganhado o Nobel. Basicamente, eles abriram uma nova área em materiais bidimensionais. Não foi só descobrir o grafeno. Ou, no caso, obter o grafeno, porque já tinham capacidade de grafenos antes. O legal desses materiais é que você pode extrair várias monocamadas dele, ou poucas camadas, e você ainda pode combinar elas. Em que a gente chama de heteroestruturas de Van der Waals. Então, essa possibilidade de dar uma grande variedade de compostos. E é o que hoje faz a comunidade científica virar os olhos para os materiais 2D. Buscar o estudo desses materiais. Aqui, como o meu foco é metais de transição de calcogenados, eu vou falar muita coisa direcionada para metais de transição, que são semicondutores, os vulgos TMD. Mas a metodologia que eu vou apresentar aqui ela pode ser estendida a qualquer material desses, claro que o cálculo de exon tem que ser para um material que for pelo menos semicondutor, metálico não faz sentido nenhum. Mas, e pode ser estendido também para materiais que não forem bidimensionais, com algumas adaptações. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai falar é o conceito de método semi-empírico. Qual que é a ideia? O cálculo de primeiros princípios, ele basicamente você precisa saber só a tabela periódica, que tem lá os pseudopotenciais, ou o cálculo ao elétron, se você usar um pacote mais robusto, que é um cálculo mais pesado, e você ataca resolvendo as equações de Conchamp. No caso do DFT, que, nos princípios, também a gente pode ter o método de Hartree-Fock, e alguns outros métodos pós-Hartree-Fock que não são DFT.
E a ideia do sistema empírico basicamente é o quê? A gente pega os dados do DFT, né? Pode ser dado experimental também, tá? Porque o sistema empírico é muita coisa. E aí a gente ajusta um modelo teórico muito mais simples, com menor custo computacional, de forma que a gente consiga manter alguma parte dessa informação do DFT, né? E aí um modelo que o custo computacional é menor e também que muitas vezes você consegue ter uma intuição física mais clara. Então, o que a gente faz aqui, basicamente, a proposta do meu trabalho é o quê? Eu pego um cálculo DFT e aí eu uso o procedimento de vanierização, né? Usando funções de Vanier maximamente localizadas, através do software Vanier 90. Então, basicamente, esse software ele me dá os parâmetros de tidebinding do meu sistema. É claro que tem algumas limitações, você tem que escolher a região de energia que você quer fazer o tidebinding e tudo, mas você consegue ter umas bandas de tidebinding muito boas. E, em cima disso, a gente consegue fazer um cálculo de propriedades óticas, cálculo de Ekstons e outros cálculos que forem necessários. Mas o foco do meu trabalho é em propriedades óticas. Então, isso é uma das coisas. Outra forma de fazer também, se você não quiser usar funções de Vanier, você pode construir seu modelo na mão mesmo e fazer um ajuste de parâmetros. É um pouco chato, mas você tem um pouco mais de controle de quantos termos você quer ter, quantas bandas você quer ter, né? Então o modelo fica um pouco mais intuitivo, mas aí é a escolha do freguês. E uma coisa que é importante falar, quando a gente fala aqui de modelagem, é que eu vou falar questão de hierarquia de modelos. É só para dizer assim, o seguinte, quando você vai descendo a hierarquia, você vai perder informação, é só isso. Não quer dizer que um modelo é melhor que o outro, não é isso. Mas a gente começaria com os primeiros princípios, né, que é um cálculo mais robusto, a gente dá muita informação no sistema, mas ele é pesado pra caramba. Depois dos primeiros princípios ali, que a gente coloca DFT, Hyperfork, Campo Cluster, CI e outros, né? A gente pode vir com o tidebinding. Por que eu digo que o tidebinding seria logo abaixo? O tidebinding, basicamente, eu consigo reproduzir a estrutura de banda inteira do sistema em todas as suas zonas de Brillouin, na sua região de periodicidade. Então, eu consigo ter quase todos os dados da estrutura eletrônica. Então, eu perco informação, porque o DFT te dá outras informações, né? Você pode ficar mexendo na estrutura durante o cálculo de tidebinding, você não tem esse grau de liberdade. Depende do tipo de tidebinding que você usar. E, basicamente, eu troco quase todas as integrais que eu teria, né, dentro do DFT para obter os elementos matrizes do Hamiltoniano por parâmetros. Claro que você tem várias formas de parametrizar. O outro modelo após tidebinding, a gente pode pensar no modelo K.P. É um modelo interessante também, mas geralmente ele te dá informação apenas de uma região pequena em torno de um ponto que você escolhe. Então, obviamente, para ter MD, você escolhe o ponto K, ou K'. E aí você vai ter um modelo que reproduz bem as bandas, mas com uma região de validade pequena em torno deles. O bom é que a matriz é menor ainda, o cálculo é mais rápido ainda, dependendo do modelo, você consegue fazer até analítico. E aí você tem muita informação, mas ele tem as limitações, você não consegue ver fora daquela região. E aí, por último, aqui eu coloco, né, sem querer desmerecer nem nada, um modelo de massa efetiva. Que aí ele também tem uma região de validade, mas ele é mais simples ainda que o K.P. Mas a gente tem que lembrar que a gente consegue fazer trabalhos maravilhosos com o modelo de massa efetiva. E aí a vantagem é o seguinte, né, quanto com o DFT você tem limitação de poucos átomos, poucas centenas de átomos, o tidebinding você já consegue botar alguns milhões, se você tiver máquina para isso. Né? Mas digamos que pelo menos uns 1000 átomos, com um computador normal você consegue fazer. Quando você vai para o K.P para o massa efetivo, você pode botar um raio de... For fazer um ponto quântico, botar um raio de ponto quântico. O modelo efetivo ele permite você fazer o sistema o quão grande você quer. Então, isso é uma das vantagens desses dois últimos módulos. Quando a gente fala de tidebinding, também é importante lembrar que tidebinding é muita coisa. Não é apenas um tipo. Então, ele tem várias variantes. E aqui eu coloquei as variantes do mais simples para o mais complexo, por assim dizer. Então, a gente tem a primeira variante, que é um tidebinding efetivo. Depois a gente entra no tidebinding Slater-Koster. É um tipo de parametrização, tá? Esse Slater-Koster de teoria de grupos, né? O grupo teórico aqui embaixo, é só a forma de se definir os termos de Hopf, que é a probabilidade de um elétron em um orbital. Um elétron em um sítio. Um elétron que orbita um orbital dentro de um sítio, ele pule para um outro orbital dentro do mesmo sítio ou em outro sítio. Então, você pode usar a simetria de grupo para diminuir esse número de parâmetros ou aproximações de 2 centros de Slater-Koster. Outra aproximação aqui é o do Vanier 90, né? Funções de Vanier, ele calcula os elementos de matriz do sistema hamiltoniano para você. É parâmetro a dar com cacete, mas é um ajuste muito bom. Você consegue ter uma estrutura de banda
quase idêntico ao DFT. Então, isso é uma puta da vantagem. E por último, a gente tem aqui o NRL Tidybind, que é feito pelo Naval Research Lab, e o Extend Hickel. Esses dois são legais porque, diferente de todos os outros, essas integrais de hopping, o parâmetro agora nele, ele tem uma dependência direta do componente de ligação. Então, você tem um hopping em função de R. Isso te permite que você use esses modelos para fazer cálculos além. Você consegue ter informação de elétron-fono, você consegue calcular fono, você consegue fazer dinâmica molecular, otimização de estrutura com esses dois modelos. Claro que isso não é trivial fazer, né? Nem todo mundo que usa faz, mas o modelo te permite fazer isso. Enquanto nos outros isso é muito limitado e fica uma aproximação muito grosseira. Basicamente, a diferença do NRL para o RIC é o seguinte: o NRL, em termos de hopping, tem dependência de R, mas você ainda não tem acesso à expressão, né, do orbital atômico, da parte radial do orbital atômico, de cada um dos elementos de base que você está considerando no modelo. Enquanto no RIC, o ajuste é feito em cima dos parâmetros que geram essas funções. Então, o RIC você ainda tem a expressão, você consegue ter a expressão da função de onda certinha, você quer ver até a densidade eletrônica bem feita. Coisa que na NRL é um pouco mais difícil. Aqui, basicamente, eu vou mostrar um pouco de cada variação e tentar falar um pouco de forma geral delas. Esse primeiro aqui, que a gente chama, eu chamo de Effective Model Tidybind, na verdade, ele é bem geral. Ele é um modelo, geralmente, que você usa um parâmetro T efetivo. Geralmente, você trabalha com um elétron por sítio, às vezes 2 elétrons, um up e um down. Esse modelo, geralmente, você usa mais ele para estudar propriedades topológicas. Então, você estuda geometria e tal. Eu coloquei uma referência para cada um aqui, que aí vocês podem procurar. Mas é um modelo mais simples. Claro que ele tem seu valor, né? Mas ele, às vezes é muito difícil associar ele a um material. Para o grafeno dá certo, para alguns, acho que poliacetilenos também isso dá certo, mas nem tudo você vai conseguir modelar com um elétron por sítio. Então, essa é a principal limitação dele. O que muda de um modelo para o outro, basicamente, é o seguinte: o Tidybind tem 2 tipos de parâmetros: parâmetro de energia de sítio e parâmetro de hopping. Então, o que vai mudar de um para o outro é como você define os parâmetros de hopping e se o parâmetro de hopping tem independência ou não radial. Aqui eu coloquei do NRL, né? Esse modelo, ele é um dos mais robustos, mas ele é muito pouco usado. Eu coloquei um ajuste dele, você pode ver que o ajuste dele é muito bom. Tem um bom número de parâmetros, né? A questão é que nesse NRL, quanto os outros Tidybinds, exceto o Hickel, você não tem muita transferibilidade de parâmetros. Então é o seguinte: eu tenho um parâmetro para MOS2. Eu não consigo usar os parâmetros de MOS2 para MOSE2. Nenhum deles. Que é diferente do Hickel, porque o Hickel você parametriza o elemento químico. Então, às vezes você consegue ter uma transferibilidade razoável. Nem sempre isso dá certo. Mas às vezes, com a mesma classe de sistemas, a coisa consegue andar. Esse NRL é um dos mais robustos, você pode usar ele para dinâmica molecular. Esse aqui que eu mostrei, o Slater-Costa, eu não coloquei naquela ordem, né? Mas o Slater-Costa é simplesmente um modelo que você vai usar um Tidybind com vários orbitais. Você usa a aproximação de Slater-Costa de 2 centros para reduzir o número de parâmetros e você consegue ter um ajuste bom. Nem sempre isso dá certo, tá? Às vezes você não consegue. Aqui eu estou mostrando um exemplo para metade de transição de carbogenados, né? Então, esse foi um trabalho que eu participei, né, desenvolvido durante meu doutorado, que a gente fez o ajuste do modelo. Esse ajuste ele levou bastante tempo. Ajustar isso aqui na mão é um trabalho bem custoso de fazer, né? Então, assim, você tirar um modelo desse aqui, depois você tem que tentar tirar o máximo que você pode dele. Senão você acaba perdendo muito tempo e produzindo pouca coisa. Mas ele consegue ter um ajuste legal também. Esse outro aqui é o Extend Hickel Tidybind, né? Coloquei a referência aqui, quem quiser procurar depois. Para mim, é o modelo mais completo. Né? Você tem acesso à função de onda, você consegue mudar o comando da ligação e ter uma correção direta na sua estrutura eletrônica. Né? Então, você consegue tirar elétron-fono disso. Né? Você consegue fazer otimização de estrutura com Hickel. Pena que é um modelo que, pelo menos na física, o pessoal um pouco abandonou. Né? Ele é um pouco mais complicado, mas a gente olha que a qualidade dos ajustes é fenomenal e você tem muito controle. Né? E aí, por exemplo, você pode também... Aqui, por exemplo, você tem grafeno, siliceno e germanino. Bom, não sei como fala isso. Mas, assim, se você tiver o mesmo elemento químico, a geometria não for tão diferente, você pode aproveitar os parâmetros que você parametriza, os parâmetros do carbono, os parâmetros do silício. Então, se você quiser pegar o grafeno e botar um átomo de silício, às vezes, se você pegar o parâmetro do silício, do siliceno, você consegue ter um resultado razoavelmente confiável.
Essa é uma das vantagens do Hickel. Embora pouca gente use ele no Brasil, infelizmente. É muito bom. Aqui eu mostrei dois aqui. O primeiro é o Vanier 90, né? Pode ver que o ajuste dele é totalmente colado no DFT. Né? O bom disso aqui é o seguinte: o Vanier 90 ele faz todo o trabalho sujo para você. Basicamente isso. Ele te entrega um arquivo de saída um hamiltoniano inteiro. Não precisa se preocupar em simetria, como você vai definir os parâmetros. Isso ele faz para você e te entrega um arquivo de saída. Hoje é o tipo de modelo que eu estou trabalhando mais. Por quê? Porque se eu preciso estudar um grande número de materiais e tem que fazer isso rápido, né, um fit com Vanier 90 me leva poucas horas, enquanto um fit tradicional pode levar alguns meses. Você tem um baita de um ganho, claro que você tem um modelo, um parâmetro demais, mas ele é muito bom. No lado aqui eu estou colocando o que eu chamo de teoria de grupos, Group Theory Time Binding. Basicamente a ideia é simples. Na hora de definir os hoppings, você vai ter muitos hoppings, que são as probabilidades do elétron pular de um sítio para o outro. Aí você usa teoria de grupos para você diminuir o número de parâmetros. Então, basicamente, é só como reduzir. Você não quer ter um modelo com 200 parâmetros, você usa teoria de grupos, você consegue resumir os seus 200 parâmetros em 15, 20 parâmetros. E isso deixa o seu modelo mais aceitável pela comunidade científica. Se você tiver parâmetro demais, às vezes a física se perde. Então, essa é uma das vantagens da teoria de grupos. Ele é razoavelmente bom. Aqui é um modelo de 3 bandas feito para MS2, um modelo muito citado na literatura. Então, ele tem também as vantagens. Ele fica ali pau a pau com o Slater Costa. Embora com o Slater Costa, por exemplo, esse modelo aqui, ele só considera os orbitais D do MOS2 e do MOSE2. Enquanto no Slater Costa, eu tive que considerar os orbitais P também, do enxofre, do selênio, do telúrio, senão você não consegue ajustar. Então, ele tem algumas vantagens. Outra vantagem aqui do Tide Binding, e aí é onde a coisa começa a ficar interessante, porque o DFT ele é proibitivo. Não adianta, você precisa de... Se você tiver que usar muitos átomos no DFT, é complicado, você precisa de muita máquina. E o Tide Binding não. Então a ideia do Tide Binding é o seguinte: o espírito da coisa é você ajustar, por exemplo, para a monocamada, e você usar aqueles parâmetros para fazer uma nanofita, fazer um ponto quântico, né? Fazer alguma outra estrutura que você queira que tenha um número maior de átomos. Há um custo computacional muito baixo. Essas nanofitas que eu mostro a estrutura de banda aqui, basicamente eu usei mais de 200 átomos em cada uma. Sem que um cálculo desse aqui leva um Tide Binding em poucos minutos. Algo que um DFT é muito proibitivo. Então, basicamente é uma das vantagens do método. Você ainda consegue ter um resultado confiável. A gente chegou a comparar com a literatura nesse trabalho, né, o resultado era coerente. Então, essa é uma das grandes vantagens do Tide Binding. Aqui eu vou falar um pouquinho de propriedade óptica. Se a gente quer calcular óptica, basicamente a gente consegue nosso hamiltoniano de Tide Binding, como for, né, uma variante que você quiser, né, e a gente precisa definir o operador de interação luz-matéria. Basicamente, esse operador que ele vai dizer para a gente a probabilidade do elétron estar no estado ocupado e ele ir para o estado desocupado. Qual que é a probabilidade que tem disso acontecer? E claro que eu vou te dar regra de seleção, porque algumas funções são proibidas. Então, aqui a primeira expressão a gente define isso, né, e a gente tem uma condição que basicamente é só uma derivada com relação a cada hamiltoniano, uma coisa muito simples de fazer, você faz analítico. Né. Tem outras formas mais complexas, né, o DFT usa um formalismo mais complexo, mas essa expressão funciona razoavelmente bem. Né, e aí a gente tem um grau de idade da polarização da luz. Isso é legal porque você pode jogar a luz com polarização linear, polarização circular, você pode escolher algum outro que você queira, e aí você pode ver o efeito físico que isso dá. Nos TMDs isso é muito legal porque você acontece uma seleção de vale. Então você consegue basicamente controlar se a excitação da luz vai acontecer no vale K ou no vale K'. Isso aí pode ser usado para espintrônica. Embaixo ali eu coloquei a expressão da intensidade de absorção, que é basicamente você pegar esse operador de matéria, ensanduichar, né, um estado de condução, um estado de valência, e você varrer o espectro, né, procurando quais são os estados que acontecem. Isso vai te dar um espectro. Outra expressão que eu coloquei aqui foi usando o formalismo de cubo Greenwood, da curvatura de Berry. Também uso ela, né, no meu código que eu desenvolvi para fazer esse cálculo. Mas tem o método de Fukui também. É mais robusto, né? Esse método de cubo Greenwood tem alguns problemas com singularidade. Para semicondutores funciona tranquilo. Agora, se sistema for metálico, você vai ter dor de cabeça. Outra vantagem do Tide Binding, e isso é importante,
eu posso adicionar newtonianos efetivos por fora. O modelo é simples. Então, você sabe a base que escreveu o modelo, você pode botar. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, que seriam um newtoniano de exchange, que é um efeito de magnetização, né? Você põe um material ferromagnético embaixo, e ele pode mexer na sua estrutura eletrônica, ele vai gerar magnetização, então vai aumentar a energia dos estados com spin up, diminuir com spin down, você pode quebrar algumas simetrias do sistema. E embaixo tem um de Rashba, que é referente a um campo elétrico, você pode colocar no material, ou quando você tem uma quebra de simetria na direção Z, esse efeito para de forma intrínseca. Mas você pode colocar esse termo efetivo no seu modelo da Bind sem muita dor de cabeça. Isso é legal. Você faz isso não deve ter muito complicado, até devido à complexidade dos códigos. Aqui eu estou mostrando os resultados de ótica, isso é legal. O que eu fiz aqui? Basicamente eu peguei o estado da valência, né, o topo da valência, com o fundo da condição, e fiz a probabilidade. Só que eu comecei a varrer a zona de Bloom inteira. Então é legal que eu fiz para o MOS2, né? Então você vê as 3 primeiras figuras aqui, basicamente é com luz linearmente polarizada. Você não tem seleção de vales, os vales caem com a linha ali, porque são esses vértices. Eles têm quase densidade de absorção a mesma, mas quando a gente põe luz circularmente polarizada, você vê que você seleciona eles com sigma mais e sigma menos, que é uma polarização na direção do relógio e na outra na direção anti-horário. Horário e anti-horário, basicamente isso. E isso é bem interessante. Esse é um mecanismo desses materiais bem comum, nem sempre isso vai acontecer em outros sistemas, mas você pode usar isso aqui para spin tônico. Basicamente, é uma coisa bem interessante desses sistemas. Também mostra que isso aqui é visto na literatura, que o modelo consegue representar isso. Outra coisa interessante aqui, a gente vê o de coisa circular, que é basicamente só você pegar o sigma mais menos sigma menos e dividir pela soma dos dois. Né? E fica mais clara a seleção de vale. E aí, do lado aqui, eu fiz a curvatura de Bell usando aquele formalismo de cubo Greenwood. Então, basicamente, você vê que a curvatura de Bell ela se concentra nos vértices, né? E você tem, né, embora os vales caem caliente tenham energias similares, a curvatura de Bell tem sinais opostos. Esse é um resultado também muito relatado na literatura desses materiais. Aqui é interessante, a figura de baixo é um cálculo DFT. O que o cara fez? O cara pegou WS2 e botou um óxido de manganês embaixo. E aí você olha ali no cai-calinha, você vê os estados com spin diferentes, você vê que a diferença entre up e down num vale é diferente da diferença entre up e down no outro. Isso, quando você não tem esse substrato, esses estados têm, embora tenham spin, constante de spin trocados, os vales, eles têm a mesma separação e a mesma energia. Então você consegue quebrar a simetria de vale usando um substrato ferromagnético. Só que isso, basicamente, você fazer um DFT é complicado. Você pega um material desse, faz uma supercélula, vai botar várias camadas desse óxido de manganês, acho umas 4 pelo menos. Esse cálculo fica bem proibitivo. Vai botar um cálculo desse com spin órbita. Se você quiser um cálculo mais refinado, funcional híbrido, né, isso demanda muita máquina. Com o Tidebind, simplesmente adicionei esse termo aqui de exchange, né, aqui exchange field. Não me adicionou adicionou tempo de máquina no cálculo. Eu consigo ver essa quebra de simetria, similar ao substrato embaixo. E essa é a ideia. E ali eu ainda comecei a mudar o ângulo de magnetização. Né? E aí, quando eu mudo o ângulo, né, quando eu fico com a magnetização no plano, por exemplo, eu consigo bagunçar o volumétrio dos spins. Então, eu consigo ter uma mistura de spins que pode ser usada para outras aplicações. Isso para X é muito interessante. Basicamente, eu consigo forçar estados que não absorviam luz a absorver. Então, assim, claro que o resultado é qualitativo, né? Mas você consegue, pelo menos, ver a física disso a um custo computacional muito barato. Você consegue ter um insight físico da coisa. Depois você pode fazer um cálculo DFT mais pesado, mas você já tem uma noção do que vai acontecer. Então, mais ou menos, esse é o espírito da coisa. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho de Extons. E aí a gente vai entrar na parte mais interessante aqui da apresentação. Basicamente, o que é o Exton? O Exton é um acoplamento do elétron do bloco. Basicamente, você excita o material, né? E aí você tem um estado ocupado e ele pula, né, um estado desocupado. Só que, às vezes, o material, como você tirou um elétron, o material fica carregado, esse elétron que saltou, ele sofre uma interação colombiana. Ele ocupa um estado de energia que é abaixo do fundo da condição. Então, acontece uma interação entre o elétron e o buraco, que é o elétron que pulou e o buraco que ficou lá, né, que é ficou lá na banda de valência. E aí, alguns sistemas, essa interação é fraca, mas alguns sistemas ela é forte. E é o caso dessas monocamadas de TMD. Para o grafeno, isso é bem fraco. Se for olhar para grafeno,
alguns cálculos que consideram ser feito em interação no buraco, não muda muita coisa. E aí o legal é o seguinte, nessa figura embaixo aqui eu tenho um espectro de absorção, né? Eu tenho um dado experimental, eu tenho dois cálculos teóricos, que são o vermelho e o azul. O primeiro cálculo é sem considerar o efeito do complemento elétron no buraco. Aí você vê que o espectro não representa bem o que é medido experimentalmente, que é a curva preta. Então você tem dois picos ali bem característicos que a gente chama de Exton A e B. Isso serve mais para os TMDs compostos por molibdênio e enxofre. Os com cromo também, se eu não me engano, tem essa propriedade. E aí, o interessante disso é que você consegue, mediante cálculo de Exton, pegar aqueles dois picos ali, que são basicamente, tem menor energia no espectro, né? E eles aparecem devido a esse efeito da complementaridade no buraco. Isso é importante para descrever esses materiais e principalmente se você tem uma descrição boa, né? E também, se tiver interesse em aplicação para fotovoltaicos, por exemplo, células solares, você precisa ter um gap óptico correto. Então, essa modelagem vai te dar isso. Pacotes computacionais que fazem isso, eu coloquei aqui uma lista, eu não tenho certeza se o Abinit faz o que faça, mas aqui a gente tem o VASP, o Yambo, o Beck, o GW e o Exciter de Abinit. O VASP ele tem isso já nativo nele, mas o VASP você vai ter que pagar acho, em torno de uns 20 mil reais para você comprar o VASP. O Yambo ele é gratuito, ele funciona junto com o Quant Express, acho que ele tem interface com alguns outros programas. É um pacote um pouco chato de usar. Tá? Ele não aceita todos os pseudopotenciais, ele tem algumas limitações, mas na literatura ele e o Beck GW é os que eu mais vejo o pessoal usando. Embora assim, pouca gente ainda faça esse cálculo. O Exciter acho que é na mesma vibe que ele. Eu não sei se ele tem interface com muitos pacotes de DFT, eu realmente não conheço. O Abinit é um pacote de DFT bem completo também. Eu acredito que ele tem essa parte. Posso estar me enganado, mas se eu não me engano ele tem. Mas assim, beleza, né? Se o DFT faz isso, por que eu estou falando para fazer contato de bind? Cara, o peso do cálculo. Um cálculo de exons com DFT, ele é absolutamente pesado. E isso é um ponto importante. Então, o que esse cálculo precisa? Primeiro, você precisa fazer um cálculo de estrutura eletrônica. Funcional PBE, por exemplo. Se você quiser um cálculo de Exton bom, tem vídeo na literatura que recomenda você fazer um cálculo HSE depois. Mas isso meio que não é padrão, assim, tem gente que não faz. Mas quando você fez o cálculo PBE, depois você vai ter que fazer um cálculo GW. E o GW, a princípio, ele parece que não tem correlação muito com o cálculo de Exton, mas ele acaba tendo porque o GW você acaba calculando a interação elétron-buraco. Então, ele basicamente faz o cálculo de GW, você corrige o seu material, e você ainda usa essa parte de interação para o cálculo da equação Bess-Salpeter, que é para você calcular o Exton. E aí depois você faz um cálculo GW. Depois do cálculo GW, você faz o cálculo BSE. Esse cálculo GW ele pode ser muito pesado. O cálculo BSE, depois do GW, deve ser mais pesado ainda. Eu nunca cheguei a fazer com DFT. Então, assim, às vezes um cálculo desse pode te levar dias, talvez meses, dependendo do que você tiver computador. Enquanto o cálculo desse com tight bind, o espectro desse, o código que eu usei usando poucas bandas, que você precisa para escrever aqueles dois primeiros picos, você consegue ter um espectro desse em poucos minutos. Se você precisar de um cálculo mais refinado, algumas horas. Então, o peso do cálculo ele diminui muito. A outra vantagem é o seguinte, quando você está falando de monocamada, você vai jogar luz nesse negócio, você não pode botar essa monocamada no vácuo, você vai ter que botar em cima de um substrato, por exemplo. O material é muito fino. Então, você acaba tendo uma descontinuidade no meio de elétrico. E isso é importante. E esse meio de elétrico que o material está envolto, ele altera a resposta ótica do material. Isso, hoje em dia, nos pacotes de DFT você não tem isso, porque o DFT trata tudo com periódico, em todas as direções. Então, como a gente usa esse método simultâneo de bind, ele é simples de programar, você consegue botar essas correções na mão ali, né, e consegue ter um insight físico disso, e isso é legal. Outra coisa que eu percebi desses pacotes, e aí eu não vou falar com certeza, porque eu nunca parei para usar eles, mas olhando a literatura é o seguinte, você tem o espectro do Exton pronto, só que tem estados exons que não aparecem no espectro, eu chamo de estados dark exons, então eles não absorvem luz. Mas você tem mecanismos, como o efeito de magnetização, que você ativa esses estados. No cálculo de bind, você consegue ter acesso a todos os estados exotônicos, você vê lá, vê quem é forçador, vê quem absorve luz, quem não absorve, você tem a energia desses estados. Muitas vezes, num cálculo desse DFT, essa informação pode ser perdida. Ela pode ser útil para a dinâmica de spin, por exemplo. Então,
no grupo Sofonial, a gente fez alguns trabalhos com isso. Então, quer ou não, a informação que ela pode ficar um pouco perdida no pacote desse Abinit. Claro que tem como colocar isso no pacote, mas ele convenceu os caras a fazer isso. A gente tem que estar trabalhando com isso. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do formalismo, porque eu acabei falando de equação eu não mostrei nada. Né? Mas basicamente, o que é o Hamiltoniano do Exxon? É basicamente o Hamiltoniano do elétron do buraco, mais a interação do elétron com o buraco. Aqui, no sistema bidimensional, a gente usa um potencial colombiano, né, com a blindagem. Isso aqui é para diminuir essa divergência, né, para quando esse é zero. E aqui também, quando a gente coloca esse ED ali, epsilon D, ele tem relação ao ambiente elétrico que o material está. Basicamente, ele é a média do ambiente elétrico em cima e embaixo do material. E esse R0 é uma blindagem. Esse R0, na literatura, é uma forma muito difusa de calcular ele, mas você consegue estimar ele sabendo a constante elétrica do seu material. Tá? Embora, na literatura, pessoas tenham feito isso de diversas formas. Só lembrar que esse potencial de Kelvin que eu coloquei aqui, ele não é exclusivo do tide bind, tá? Então, pessoas que trabalham com modelo de massa efetiva podem usar esse formalismo aqui, resolve essa equação, claro que adapta, e o pessoal usa esse mesmo tipo de potencial. Os resultados também são bem interessantes, a um custo computacional mais baixo. Embaixo aqui eu coloquei a expressão desse potencial no espaço recíproco, né? Não tem nada demais, só transformar de Fourier com algumas aproximações. E aí a última parte aqui, né? Basicamente eu coloco a função de onda do X, que é basicamente uma combinação linear dos pares elétrons e buracos do sistema. E aí tem esse aqui que é o momento X, que é o quê? Basicamente, os elétrons e buracos não se acoplam somente quando os dois têm o mesmo momento. Eles podem ter um momento diferente. Esse aqui é a diferença de momento deles. Só que, em termos de ótica, a gente só vai ter acesso basicamente aos estados excitônicos, em que esse Q é igual a zero. Porque aí você não tem intermediação de fônon para acontecer isso, essa transição indireta, esse acoplamento de pares elétron-buraco com diferente momento. Mas o cálculo BCL te dá informação desses estados também. Isso pode te ajudar na hora de você analisar algum tipo experimental em que o seu espectro de absorção não corresponda ao dado do cara, sendo que, às vezes, à medida que o cara foi feito a temperatura mais alta. E, às vezes, você tem algum estado que o fônon ativou, embora isso não é tão provável. Então, você precisa ter esse insight também. Isso é bacana. Essa parte que você varia esse momento, os pacotes atuais de DFT que fazem esse cálculo BCE até onde eu sei não realizam. Então, esse cálculo ele se torna bem pesado, que é como se você resolvesse a equação Bessel-Peter para cada que é diferente, então isso fica bem pesado mesmo. Mesmo no tide bind, esse é um cálculo pesado. Estou realizando um aqui que está levando alguns dias para terminar. Aqui no segundo lado do slide que a gente mostra a equação de Bessel-Peter, né? Que é basicamente você pegar aquele hamiltoniano e, né, fazer um H excitônico psi igual a energia do Exxon psi, e aí você pega ele, né, sanduíche na base. Você tem a matriz, né, matricial de Bessel-Peter, aí você resolve a equação de autovalores. O interessante aqui é que a gente tem esse kernel, que é o W, né, que é a interação colombiana, e a gente divide ela em direta e de troca. Basicamente isso. Aqui eu coloquei as expressões direta e de troca, que são expressões bem simples. É basicamente você pegar aquele potencial, né, e fazer produto interno de vetores. Claro, isso é uma aproximação, tá? Tem muita física considerando aqui, mas é uma aproximação razoável. Tá? Consegue dar um resultado razoável. Tá? Os pacotes DFT eles fazem um cálculo sem essa aproximação, um cálculo mais robusto, mas pelo menos até agora ela está conseguindo dar resultados bons. O legal disso aqui é que depois que você calcula isso, você consegue ter a função de onda do X, que é quanto cada paralelo buraco contribui. E em cima disso você consegue saber a força do oscilador de cada estado excitônico, que é a parte da absorção aqui, que eu coloco a expressão embaixo. O legal é o que? Basicamente você pega a transição de um elétron para um buraco, e você multiplica pelo peso, né, que aquele paralelo buraco contribui na função do Exxon. E isso é cada energia de Exxon, que é o que a gente faz aqui. E você consegue, né, variando polarizando, né, uma delta de Dirac que você fazer o espectro. Aqui é um resultado interessante. Só desconsidere essa escala de intensidade de absorção porque ela é uma escala bem arbitrária. Mas, basicamente, a gente faz o cálculo de absorção linear e circular, né, de MOS2 e WS2. Aí aqui você consegue ver aqueles picos característicos A e B que eu mostrei no dado experimental alguns slides atrás, né? E aí eu tenho o cálculo BCE em azul e em vermelho eu coloquei esse cálculo que eu chamei de single partial, que é basicamente o espectro, né, da
transição ótica do elétron no buraco sem o acoplamento da interação colombiana. Então você vê que isso muda bastante o espectro, conforme mostrado naquela figura atrás lá, né, que mostra um dado experimental com outro cálculo. Esse ponto tracejado aqui é o gap do material. Então a gente espera o Exton com energia menor que o gap, né? Vamos falar na região proibida, que é o que acontece aqui. No lado aqui tem uma figura definindo Exton A bright, Exton A dark, B bright, dark. Isso aqui basicamente é só a configuração dos vales K-linha, colocando o spin da configuração dos vales e mostrando os pares elétrons no buraco que dão origem aos estados A e B. A e B, vocês veem na figura, são A e B bright. O dark são estados que eles têm energia, né? Eles vão aparecer essa energia de Exton, mas esses estados não absorvem luz. Então você não vai ver eles no espectro, mas eles estão lá e você pode usar ele para outras aplicações. Ou você pode, mediante um efeito de magnetização, você fazer esses estados começarem a absorver luz. Você consegue bagunçar os spins deles. Basicamente isso. Essa última figura aqui, a figura esquerda, é interessante, que é o que eu te falo do ambiente elétrico do sistema. Então aqui a gente tem a monocamada, né? A gente põe um substrato embaixo, a gente pessoal usa óxido de silício, vidro, quase vidro basicamente, né, para você estabilizar o material. Se o experimental faz. E o substrato em cima eu botei como se fosse ar ali. Né? Pode ser ar, você pode botar um outro substrato em cima também, como você quiser. Isso é interessante, porque na figura de baixo, logo no gráfico, eu coloquei 3 substratos. Basicamente. Eu botei só vácuo, né? Situação, basicamente, o cálculo esses programas vão fazer, em cima do óxido de silício e depois com HBN em cima e embaixo. E isso é legal, porque quando você muda esse ambiente elétrico, você muda a resposta ótica do material. E isso é interessante porque se você pensar na célula fotovoltaica, você vai alterar o rendimento da célula. Né? E outras propriedades também que você pode pensar. O interessante disso, de você ter esse controle, é realmente você poder fazer uma engenharia no material. E isso, o cálculo da FT ele não vai te mostrar porque isso não tem implementado. Talvez implemente no futuro, não sei. Mas o legal é como você controla esse pico de absorção mudando o substrato. Outra figura embaixo é aquela que faz escudo de banda do Exton. Né? Como a equação é em função de Q, eu fui variando o Q. Apenas esse gama, esse gama, K', gama, é o usador de Q, tá? Eu só usei mesmo como estrutura de banda para fazer associação, mas é o que a gente chama de estudo de banda do Exton. E aí o legal é que para esse material aqui, como ele é gap direto, o estado de menor energia extônico, ele é um Exton direto. Se o material tiver um gap indireto, isso não vai acontecer. Porém, entretanto, eu só consigo saber a atividade ótica, se o estado vai absorver ou não, descrição no ponto gama. Os outros eu não consigo ter essa informação. Mas mesmo que eu não saiba se o estado absorve ou não luz, eu saber a energia deles pode me ajudar a tentar interpretar algum dado. Então, é um cálculo que ainda pode servir de apoio, né, e te dá mais informações do sistema. Né, e esse é um cálculo que os pacotes hoje de DFT não fazem. Então, é uma das vantagens de você pensar no semi-empírico. Claro que você vai ter um trabalho de corpo para fazer programação, rodar tudo, né, fazer seu código dar certo, mas você consegue acessar algumas coisas que ainda não estão acessadas pelos principais pacotes do mercado. Aqui é interessante, essas duas figuras, basicamente o que acontece aqui? A gente pegou lá em cima, quando eu falei de magnetização, e botei aquele termo de exchange, né, um termo efetivo, né, e você via que ele mudava ali a energia nos vales, ali, né, aquela quebra de degenerescência dos vales. E aqui você consegue ver isso. Essa foi a ideia desse cálculo. Então eu coloquei esse termo de exchange, eu fui variando a intensidade dele, só que aqui eu coloquei com 2 ângulos. Um ângulo 0, o exchange é basicamente magnetização de direção Z. O outro ângulo, 45 graus, ele tem uma componente do plano e uma componente fora do plano. O que é interessante ali, quando a gente olha o gráfico da esquerda, nessa primeira parte, você tem ali uns pontinhos amarelos, uns pontinhos pretos. Os pontos amarelos são os estados excitônicos, conforme eu vario esse tempo de exchange, a intensidade, que absorvem luz. Os pretos são os que não absorvem. Então, são o que a gente chama de Extons bright e dark. E aí você vê essa resposta no espectro. Essa divisão que você vê do estado generado lá, quando o exchange é 0, você vê no espectro do lado, que é a figura B. Né? E aí esses estados são selecionados por diferentes polarizações óticas. Né? Então, sigma mais, sigma menos. Então, isso é um efeito daquela engenharia de vale. Então, você tem os vales K e K', você seleciona um vale ou outro, e aí você vê essa resposta no espectro de absorção. Então isso é bem interessante.
Outro pulo do gato interessante é quando eu botei a magnetização concordante no plano, basicamente eu forcei todos os estados a absorverem luz. Claro que aqueles estados que eram escuros antes, eles vão absorver luz em menor intensidade. Embora, se você olhar o gráfico da direita, ali, o gráfico da direita, você vai ver alguns picos pequenos aparecendo ali. Isso eram estados que não absorviam luz, e isso começa a absorver quando você faz isso, né? Você bota um substrato magnético com magnetização no plano. Isso é um efeito interessante, porque você consegue controlar esses estados, né? Então você pode alterar o seu espectro. Claro que nem sempre você precisa botar uma magnetização muito alta para isso, mas ainda é uma possibilidade. Aqueles efeitos, né, de quebra do vale, divergências do vale, né? A gente viu no anterior, eles acontecem, mas é diferente a intensidade por causa dessa direção, mas você tem esse outro efeito. Isso é uma coisa de você ver com o tide bind, que o custo é muito baixo. Se colocar isso aqui no cálculo e rodar, é baixo pra caramba. No DFT, para você ver isso, é um cálculo que se torna bem complexo. Você vai ter que colocar esse substrato, né, com propriedade de ferro magnética embaixo, fazer um supercell e rodar esse cálculo aqui, que é altamente primitivo. Então, uma das vantagens que eu digo dessa metodologia é você não perde a física da coisa, né, mesmo que você não tenha muito recurso computacional. Então, isso é um ponto bem interessante. Aqui eu vou colocar algumas conclusões que eu mostrei, e depois a gente pode fazer uma sessão de pergunta e resposta, se tiver interesse ou não. Vamos terminar. Assim, basicamente, o que é a ideia do semi-empírico? Cara, de novo, eu falei isso várias vezes, mas é você poupar os seus recursos computacionais. Se você tiver menos recursos, você consegue resolver isso com o semi-empírico. Outra vantagem é você poder fazer estrutura com muitos átomos. Então, tem cálculos de tide bind que o cara põe, acho, 1 milhão de átomos para fazer o ponto quântico. Você tem acesso aos níveis eletrônicos, você consegue ter um acesso à distribuição de carga, pelo menos nos sítios. Se você usar um RIC, talvez você consiga fazer uma densidade de carga mesmo contínua, que seria mais interessante ainda. Outra possibilidade que a gente tem aqui, como eu disse, é você colocar termos ad hoc no seu hamiltoniano. Isso ajuda bastante a você ver a física da coisa sem você precisar realmente ter um cálculo muito pesado, né? Tudo isso que eu mostrei aqui, você pode estender para sistemas tridimensionais também, não tem problema nenhum. Só tem que ter um cuidado naquele potencial lá do Bessel-Peter, daí, que ele é um pouco diferente. Mas, basicamente, você consegue fazer essa transposição. E o legal do método é essa vantagem da gente poder, né, ainda fazer física sem a gente ter um supercomputador. E isso é uma das coisas que eu acho interessante. Se você for trabalhar no grupo de DFT, você precisa ter máquina. Seu computador de casa não vai dar conta de fazer um cálculo DFT bom. E isso é muito proibitivo. Então, a ideia do semi-empírico é isso também, né? Talvez a gente consiga tornar essa física um pouco mais acessível para quem não tem tanto recurso. Então, basicamente essa é a ideia. Aqui eu deixo aberto para questões, quem tiver interesse, tá? Se o professor Theo quiser falar alguma coisa. Obrigado, Alexandre. Já temos pergunta, na verdade, viu, Alexandre? Durante que você estava apresentando aí, a gente já teve a interação aqui com um dos docentes. Então, vou solicitar para que o Christian abra o microfone e, se possível, a câmera para fazer sua pergunta. Christian, contigo. Eu acho que o Christian deve ter caído, mas ele deixou a pergunta dele no chat. Eu vou fazer a pergunta, como está sendo gravado, depois ele vê a resposta. Sim. A pergunta dele é o seguinte: o professor falou das fases de Berry. É possível que pode-se estudar isolantes topológicos e fases topológicas em geral? Porque as equações dos primeiros princípios nas contas de pseudopartículas tipo skirmions? Então, assim, essa parte da topológica, até o tide bind mais efetivo que eu mostrei, ele é feito para isso. Nada te impede de você estudar isso com tide bind tradicional também, o Slater-Koster ou esse do Wagner. O próprio cálculo de curvatura de Berry eu fiz. Uma coisa que é legal que a gente fez nas nanofitas é que a gente viu que elas tinham propriedades de isolante topológico. Então, basicamente, você tinha lá o gato fechado, mas eram estados de borda, e eles ainda corriam em direção contrária, né? Então você podia ver a questão do defeito Hall, né?
Não, acho que foi isolamento topológico, desculpa, mas você viu o efeito Hall na coisa. Então, sim, você consegue acessar assim. Eu nunca fiz StatBind com Schirmos, mas se você souber a física disso, você consegue adaptar a função de onda do seu estado, né? Você tem estados ocupados e desocupados. Né? Aparentemente, sim, é bem possível de fazer. Mas para Schirmos eu nunca fiz, aí eu fico devendo. Certo. Queria registrar e agradecer aqui a presença do professor Diego, lá da Federal do Ceará, está prestigiando o nosso seminário. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só se manifestar no chat, eu passo a palavra. Alexandre, enquanto o pessoal se manifesta, você poderia mostrar o slide número 10 para mim? Eu tinha uma pergunta na parte de propriedades óticas. Então, o que você usa aí é o semelhante que é o equivalente à função de Green, né, para cálculo de propriedades óticas, né? Então... E a minha pergunta é com relação à população. Como se comporta a população desse sistema? É um sistema intrínseco? Tem efeito de temperatura? Não, então, como que isso afeta seu sistema? Então, aqui basicamente eu tratei o cálculo como se fosse temperatura zero, né? Então, os estados da condução não estão populados, os da valência são populados. Ah, entendi. Então, você leva em consideração que a população é zero e aí vai contar essa soma em Ni e C, vai contar apenas para os estados populados na banda de condução, de valência. Mas, assim, nada te impede de adaptar isso, né? Você colocar as populações de elétron e buracos multiplicando aqui, e você consegue colocar um efeito de temperatura. Né? Dá para fazer, eu não lembro exatamente a equação, mas você coloca, acho que a posição de elétron menos a de buraco, alguma coisa assim, um menos uma e a outra. Né? Agora me falhou na cabeça aqui, mas você consegue ter alguma correção. Mas é uma correção bem grosseira. Quando a gente põe temperatura, a rede começa a mexer, você começa a ter outros efeitos que é negligenciado. Então eu não sei o quão confiável isso é. Certo, mas aí a soma em Ni e C, ela conta sobre todos os estados de valência e estado de condução, né? Quantos estados você considera nessa soma? Então, no meu cálculo aqui, como eu queria ver apenas os primeiros picos ali, eu peguei 2 estados de condução e 2 de valência. Mas isso depende do seu sistema. Se os picos forem, se as bandas forem muito próximas umas das outras, é bom você pegar mais. Você pode fazer um tipo de convergência. Variando esse número, né? O seu cálculo vai ficar mais pesado. Mas aí você tem que ver o que você quer ver. Estou interessado nos primeiros estados. Poucas bandas te resolvem. Eu quero ver estados com maior energia. Vai ter que colocar mais bandas. Então as propriedades óticas ali levam em consideração buraco leve e buraco pesado. Eu não diria dessa classificação, porque, pelo menos, se eu não me engano, quando a gente fala de buraco leve e pesado, você está falando pela massa efetiva dos buracos em torno do ponto gama, ou de um outro ponto. Aqui, quando eu ponho o somatório em K, eu estou varrendo a zona de Brillouin inteira. Eu faço uma malha da zona de Brillouin e vario. Eu não diria buraco pesado, porque eu estou olhando todas as bandas. Então, eu pego aquela banda e olho ela inteira na sua zona de Brillouin. Sim, entendi. Então você não está olhando só no ponto gama, né? Você está pegando qualquer valor de vetor de onda. Sim, exatamente. Para alguns cálculos, para esses TMDs aqui, a gente percebeu que para Exton, a função de onda do Exton, ela se localiza em torno de K ou K'. Então a gente chegou a fazer alguns testes que a gente pegava uma malha só em torno de K ou K'. Os resultados eram razoavelmente bons, muito próximos a pegar tudo. Né? Claro que é um custo computacional reduzido, mas você tem que fazer teste para saber. Não dá para... Certo. E uma última pergunta que eu tenho é no slide 14. Pronto, esse potencial aí, o potencial de Keldysh, né, ele foi proposto já há muito tempo e vem sendo usado bastante por conta de sistema em que você tem uma descontinuidade da constante dielétrica. Essa é a motivação inicial para se usar o potencial de Keldysh em sistemas bidimensionais? Exatamente. Para considerar o efeito de alta energia? Então, é mais ou menos nesse espírito mesmo. Como a gente tem uma monocamada ou poucas camadas do material,
a gente não está pensando em bulk aqui, né? Pensando em material 2D, você tem uma descontinuidade da constante elétrica, então por isso que a gente usa esse potencial. Até mesmo esse R0 aqui, a gente consegue estimar ele, porque esse R0 ele é um parâmetro efetivo, mas uma das coisas que eu estou fazendo agora é tentar achar um jeito legal de estimar ele. Tem na literatura algumas formas, né? Uma diferente da outra, mas basicamente você leva em consideração as constantes elétricas do meio também, para estimar esse fator de blindagem. Se a gente for pensar no material 3D, em que o ambiente elétrico ele é homogêneo, aí você pode usar aquele potencial tradicional, né? Sem blindagem, usar essas funções aqui de Henkel e de Bessel. Esse potencial ele foi usado início, né, para sistemas de baixa dimensionalidade, mas depois teve outras propostas, por exemplo, do Frank Stern, né, que calculou impostos quânticos que tem a variação da constante de elétrica e levar em consideração a alta energia dos portadores, né. Depois também teve um trabalho de Isaac, se não me engano, que calculou excitons, né, impostos quânticos, e levou em consideração também o potencial de alta energia. Aí outra contribuição importante para o cálculo de exciton foi do François Peters, né, no caso de fios quânticos. Né, também ele calculou, levando em consideração, como você falou, aí, funções de Bessel. Né, e agora com essas novas materiais bidimensionais, volta-se novamente a primeira proposta lá para calcular alta energia, que é devido a Keldysh. Você sabe dizer se já tem na literatura outras propostas para considerar, levar em consideração essa variação da constante de elétrica? Qual que é a razão aí entre a constante de elétrica desses materiais? Só para eu saber o efeito do screening de elétrico nas partículas. Não, professor, assim, nesse fenômeno de Exxon, geralmente eu vejo o pessoal usando esse potencial de Keldysh mesmo, né? Embora a gente tenha usado ele com outro tipo de modelo. Então, o pessoal já usou com KP também e usou com massa efetiva. Né? Sim. Com relação à constante elétrica, basicamente, o que a gente faz aqui? Eu calculo a constante elétrica do material macroscópica pelo DFT, eu pego esse valor. A do TMD, eu não me lembro se é em torno de 7 alguma coisa ou 8 alguma coisa. Né? E aí, como eu usei aqui SiO2 e vácuo, para SiO2 eu usei 4 e para o vácuo eu usei 1. E aí aquele ED basicamente é a metade, então ele é 2,5 o ED, que é essa média. Só que o R0 ele é a função das 3 constantes de elétrica. Ele também é uma função do seguinte, essa constante de elétrica, quando a gente faz o cálculo do FT, ela varia conforme a gente aumenta o vácuo na caixa. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, eu lembro que para TMD, a gente teve que chegar num vácuo de 24 anos. Porque 24 anos de espessura. Aí, a partir de 24 anos, não mudava mais. Então, eu preciso saber essa espessura, né, onde o Exxon, onde a constante elétrica não varia mais, e aí eu preciso ter essa constante elétrica convergida para poder estimar esse R0 de uma forma mais... Só que aí, nesse caso, o efeito de carga imagem é muito, muito alto, né? Muito grande. Você tem esse problema, né? Bom, obrigado aí. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, então vou agradecer o professor Alexandre pelo seminário, por gentilmente ter aceitado dar esse seminário bem em cima da hora. Alexandre, agradeço bastante. Desejo a todos um bom final de semana. Agradeço os professores também do programa que tiveram presente aqui, professor Godoy, professor Alberto, né, os demais professores, os alunos do programa de pós-graduação do nosso programa da UFMT, e também de outras universidades, né, como da Unir, os convidados do professor Alexandre, também a Angel, que é aluna lá do IFMT, também esteve presente. Então, agradeço a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Alexandre, espero que a gente possa continuar falando e conseguir fazer um trabalho aí tão cedo quanto possível. Um abraço, se cuida e fique bem. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Então, um bom final de semana para todos também. Tchau. Tchau.
Tchau pra todo mundo. Todo mundo indo embora. A física é muito louca. Se vemos outra hora.